Segura essa com Geisa Vale. Hoje nós vamos abordar a correta mitigação de riscos para clínicas e hospitais. Vamos entender um pouquinho do risco e quais seguros são necessários para que realmente um hospital, uma clínica esteja resguardada de possíveis prejuízos. Em todos os nossos outros vídeos falamos muito do seguro de responsabilidade civil profissional voltado mais para pessoas físicas, médicos, dentistas, engenheiros, arquitetos, advogados, e quão é importante o seguro de responsabilidade civil para resguardar o patrimônio e a reputação desses profissionais em caso de danos cometidos a terceiros por falhas profissionais. Mas e como ficam as pessoas jurídicas? Então hoje nós vamos abordar um pouquinho de clínicas e hospitais. Primeiramente, existe um único seguro que consiga absorver todos os riscos existentes nessas atividades? Não. Os seguros são muito específicos para determinados riscos. Eles estão inseridos em diversas carteiras com segmentações distintas. Então, por exemplo, voltando para o dia a dia de um hospital, que vale também para uma clínica, no local onde nós temos pacientes que dão entrada diariamente, ou para fazer diagnóstico, ou para consulta, simples exames, mesmo internações, em caso de hospitais, de maior porte, para cirurgias. E esses hospitais têm todo um serviço de hotelaria, porque servem, alimentos, ele tem toda uma estrutura dentro da dieta dos pacientes, bem como tem toda a estrutura com equipamentos para as UTIs, para os próprios centros cirúrgicos, inclusive os apartamentos ou que sejam as enfermarias. E ainda os consultórios médicos e os centros de diagnóstico. Então pensa, o hospital ele acaba sendo um hotel, que tem como serviço o tratamento da saúde. Pois bem, a primeira coisa que a gente tem que pensar é no patrimônio, a estrutura do hospital como um todo. Prédio, conteúdo, os equipamentos que estão lá dentro, todo o mobiliário, todos os equipamentos que estão dentro dos quartos, como as TVs, os frigobares, enfim, infinidade de equipamentos para diagnóstico, para tomografia, ultrassonografia, enfim. Olha só a quantidade, a complexidade que é um hospital. Então a primeira coisa que ele tem que pensar é que ele precisa de um seguro para proteger esse patrimônio. E o seguro que vai absorver os riscos de um incêndio, de efeitos, ocasionados por danos da natureza, como uma chuva forte, como uma chuva de granizo, como um vendaval, ou mesmo um alagamento, uma inundação. Nós temos aí danos que podem acontecer aos equipamentos por oscilação na rede elétrica, oscilação de energia, que são os danos elétricos. Nós temos problemas com quedas acidentais com os próprios equipamentos que podem danificá-lo. Imagina o custo de um equipamento que faz exames de alta complexidade. Nós temos toda uma gama de eventos, além do incêndio, fumaça e os eventos da natureza, que precisam ser mitigados. E é o seguro patrimonial que vai cobrir esses danos. Mas apenas o patrimonial resolve? Não. E o que acontece quando o hospital, em suas atividades diárias, atividades de uso e conservação, ou mesmo os painéis, os letreiros, os painéis luminosos que ele tenha, que dentro da sua atividade corriqueira, ele possa provocar danos a alguém? Por exemplo, um piso molhado, chega um paciente, escorrega, fratura uma perna. Seja uma bala, um simples alimento que está ali servido na recepção de um consultório, que uma criança tem acesso, que porventura ela tem alergia e possa haver uma intoxicação. Seja por uma questão até mesmo de vendaval, o letreiro do hospital
possa cair machucando pessoas, danificando objetos, carros. E aí? Essa é uma responsabilidade civil do hospital. Então, além do patrimonial, que vai resguardar os bens do hospital por diversos eventos, existe a responsabilidade do hospital, enquanto serviço de hotelaria, enquanto uso e conservação, que tem que ser protegido pelo seguro de responsabilidade civil geral. Esse seguro de responsabilidade civil vai cobrir os prejuízos que o hospital tenha em decorrência de danos causados a terceiros, sejam danos materiais, sejam danos corporais, sejam prejuízos financeiros. Sim, prejuízos financeiros. Imagina se, dentre as atividades, quem se machuca é um profissional liberal. Em função do acidente que ele tenha sofrido dentro do hospital, ele tenha que passar por uma cirurgia, tenha que ficar alguns dias, ou mesmo semanas, ou meses, sem trabalhar. Quem é que vai bancar o salário que ele deixou de oferir pelo seu trabalho? O hospital, porque ele é o responsável pelo dano que aquele terceiro, seja paciente ou um acompanhante, sofreu. Então, já falamos do patrimonial, do responsabilidade civil geral, e só isso basta? Também não. O hospital tem que se preocupar ainda com seguro de responsabilidade civil profissional, que é diferente do responsabilidade civil geral. Quer ver uma situação simples? Suponhamos que o hospital seja condenado em função de um dano que um paciente tenha sofrido por uma cirurgia. Um exemplo, teve um caso de sinistro que o hospital foi condenado a mais de 1 milhão, porque no parto, a obstetra utilizou um método que não foi muito conveniente, que causou tetraplegia no bebê. O hospital teve que arcar com diversos custos de tratamento, de outras cirurgias, de internações, mas ainda assim, esse paciente, depois de um certo tempo, veio a óbito. E o hospital foi condenado a indenizar, além dos danos morais, toda a despesa relacionada à vida desse paciente. É uma indenização pelo tempo de vida útil que ele teria, além, claro, de todos os custos com o funeral desse paciente. E aí a gente pergunta, qual foi o evento gerador? O evento gerador foi um erro médico. Claro que o médico também foi condenado, mas o hospital, como aconteceu dentro do hospital, o hospital foi condenado também. Qual seguro iria pagar os custos de defesa do hospital e a indenização no caso dessa condenação? Não seria o responsabilidade civil geral, porque esse tem mais a ver com o uso, conservação, com atividade operacional no dia a dia do hospital. E não por uma falha profissional, não por uma negligência, não por uma omissão, não por uma imperícia. Então o hospital tem que se precaver ainda contra esses riscos. E é o seguro de responsabilidade civil profissional que vai amparar. Inclusive, se vocês, quem é dessa área hospitalar, sabe que dentro de um balanço de hospital, dentro lá do passivo, existe já um valor provisionado justamente para condenações, porque sim, é uma coisa que acontece. E eles sabem o valor médio dessas condenações. Existe uma provisão para isso. Você já pensou que numa contratação de um seguro de responsabilidade civil profissional, esse hospital não precisaria provisionar valores para condenações? Apenas os valores das franquias. Porque esse risco, esses prejuízos seriam cobertos pela seguradora. Mas e aí? Só o patrimonial, só a responsabilidade civil geral, só a responsabilidade civil profissional resolveria o problema? Ainda não. Existe ainda o risco, dentro de um hospital, de danos ambientais. Sim,
Porque ele trabalha com materiais que, quando descartados, oferecem riscos às pessoas e ao meio ambiente. Riscos de contaminação, riscos de intoxicação. E o seguro, os anteriores, tanto o patrimonial, responsabilidade civil geral e o responsabilidade civil profissional, não absorvem esses riscos, uma vez que existe um seguro específico, que é o seguro ambiental. Então, o seguro ambiental também é um seguro necessário para que a gente faça um gerenciamento de risco correto, voltado para hospitais e clínicas. Bom, então vamos lá, Geisa. Patrimonial, responsabilidade civil geral, responsabilidade civil profissional e o ambiental resolveriam todos os problemas do hospital? Quase todos, porque seria interessante que o hospital também tivesse o seguro de DIEO. O seguro de DIEO nada mais é do que o seguro de responsabilidade civil voltados para atos de gestão. Porque um hospital, ele é uma grande empresa. Ele tem os administradores responsáveis por ele, pelas tomadas de decisão, pela gestão desse patrimônio, e bem como pela gestão da sua atividade. E se num ato de gestão envolvendo funcionários, envolvendo questões trabalhistas, questões tributárias, esses administradores também fossem chamados à lide, ou seja, eles sofressem um processo por sua responsabilização diante do dano que ele cometeu. Foi uma falha de gestão. Quem vai proteger o patrimônio desses administradores? Inclusive o próprio hospital, porque um administrador, dentro de um ato falho na sua gestão, pode trazer sérios prejuízos para o hospital. E o próprio hospital pode acionar, pode processar o administrador. Mas esse administrador, a partir do momento que ele assume o hospital, ele assume diversas responsabilidades. Quem vai pagar essa conta? Quem vai pagar a condenação? Quem vai pagar as contas para esses administradores contratarem bons advogados para se defenderem? É o seguro DIEO. É o seguro de responsabilidade civil dos administradores que vai absorver esses riscos, que vai absorver esses prejuízos. Então, dessa forma, quando a gente começa a trabalhar analisando o todo dentro de uma gestão de riscos, eu tenho que entender que não existe um único seguro que seja capaz de absorver todos os prejuízos, todos os eventuais riscos, porque o evento gerador é que vai caracterizar a modalidade do seguro que resolveria o fato. Então, dentro de um hospital, olhando de uma forma ampla, dentro de uma correta gestão de riscos, para que houvesse a transferência de fato dos riscos existentes para as seguradoras, deixando o patrimônio protegido, a responsabilidade civil em vários âmbitos, seja no operacional, seja no profissional, seja na esfera de gestão ou mesmo os danos ambientais, seriam vários seguros necessários. Então, o patrimonial, o responsabilidade civil, operações, que é o responsabilidade civil geral, o responsabilidade civil profissional, o responsabilidade civil dos administradores, que é o DIEO, e o seguro ambiental. E mais um detalhe, lembrando que os médicos, pessoas físicas que trabalham nos hospitais, não estão cobertos pelo seguro de responsabilidade civil profissional do hospital. Qualquer médico, inclusive, qualquer profissional da área médica, a gente vai além de médicos, mas de enfermeiros, do pessoal que trabalha nos clínicos, os que trabalham nos laboratórios, seria ideal que todos eles tivessem o seu seguro pessoal para erros e omissões dentro da sua atividade, que é o seguro de responsabilidade civil profissional, mas para a pessoa física. Lembrando que para a classe médica, ele pode até ter uma extensão para a pessoa jurídica, enquanto o médico atua como médico, mas também é sócio da clínica ou do hospital, para que, caso seja a pessoa jurídica que seja demandada num processo,
ele também esteja amparado. Então, minha gente, seguro não é uma coisa simples. É necessário que tenha conhecimento dos seguros existentes, conhecimento dos riscos que a atividade envolve, para que faça a correlação dos seguros necessários com os riscos existentes, fazendo a contratação adequada com as coberturas devidas dentro de cada carteira, dentro de cada apólice. Aí sim, você terá muita tranquilidade para seguir com o seu negócio. E claro, nós estamos à sua disposição para lhe auxiliar.